Olá, pessoa lindíssima! Eu, Milene Salomão, em mais um episódio do Inova Podcast. Olha só que coisa fantástica! Depois de um ano com sua audiência, um público tão qualificado, nada melhor do que um cenário novo para a gente passar mais uma temporada de aprendizado constante, com uma linguagem muito fácil, muito acessível, para pessoas que são empolgadas com assuntos que envolvem a saúde, tecnologia, ciência pura, aqui que a gente trata no Inova Podcast. E nessa nova temporada, digamos assim, com esse cenário tão lindo, hoje a gente começa conversando sobre um assunto que acomete um número bem grande da população, que infelizmente sofre de algumas dores ortopédicas e que muitas vezes essas dores ortopédicas elas estão vinculadas também a uma outra condição de saúde, que é a própria obesidade. Então, hoje a gente vai entender um pouco assuntos relacionados à obesidade, dores ortopédicas, artrose e inúmeros recursos inovadores que a medicina pode nos proporcionar. E para falar desse tema, dessa ordem, nada como um profissional de altíssimo nível, que eu tenho um prazer enorme em receber aqui. Seja muito bem-vindo, doutor Maurício Tudo bom, Macedo. Milene? Foi Muito uma bom. honra estar aqui hoje com vocês. E esse podcast aqui vai ser maravilhoso, cheio de novidades. Vamos estar discutindo bastante sobre a obesidade, as importâncias do tratamento da obesidade junto à ortopedia, sobre as inovações, a qualidade, a atividade física, as inovações que estão surgindo cada vez mais para poder melhorar a qualidade de vida de vocês. Maravilhoso, né? Hoje vai ser empolgante assim o assunto. Vai sim, tá bem legal. Mas antes, só para que as pessoas que ainda não lhe conhecem, né, a parte doutor Marísio, assim, na sua escolha profissional, que é que lhe fez trilhar para uma profissão tão linda que é a medicina? Helene, eu sempre tive a vocação, né? A família, né? Com alguns médicos. Meu padrasto era médico, ele era cardiologista. Então, quando eu estava ali na época ali, né, da adolescência, então ali foi surgindo a ideia de buscar alguma coisa na parte de saúde. Eu queria muito a medicina e eu comecei a estudar, a fazer cursinhos e na época a mãe um pouquinho rígida apertou o juízo e falou, ó, tem que passar esse ano em alguma coisa ou vai voltar para casa. E aí, na época, eu iniciei fazendo fisioterapia. Então, eu fiz a metade do curso de fisioterapia e aí depois surgiu a oportunidade, passamos para medicina e aí eu fui Que cursar medicina. maravilha, né? E aí, terminando medicina, fui fazer a residência lá no Hospital Cote, de ortopedia e traumatologia. Quando terminou, aconteceu um episódio, porque um professor falou assim, ó, não é você que escolhe a especialidade, é a especialidade que ele escolhe. Uau! Então, surgiu que minha mãe teve uma fratura de punho, Oh. uma coisa drástica assim, né? E aí, quando eu fui analisar aquilo, era uma fratura por osteoporose. Poxa, eu fiquei, poxa, minha mãe vai tanto em médicos e ninguém nunca deu esse diagnóstico à minha mãe. Minha mãe poderia ter feito o tratamento e ter evitado uma fratura. Então eu me debrucei estudando a parte metabólica da ortopedia, né? Então assumi essa parte, Que se apaixonou, me né? apaixonei e aí depois veio uma pós-graduação em obesidade e sarcopenia. Uau, que Depois eu fiz uma maravilha! pós-graduação em medicina regenerativa. Depois eu fiz uma pós-graduação em clínica da dor. Não para mais, né? Uma coisa foi somando a outra e faz tudo sentido. É verdade. Então, foi por onde a vida veio me trazendo, né? Então, hoje eu não vejo mais o paciente como um joelho, como uma coluna. Eu vejo um paciente como um ser Perfeito. completo. Então, às vezes o paciente chega no consultório com a dor no joelho e eu estou olhando hormônio do paciente. O que é fantástico, né? Eu sou uma professora de área básica, histologia, fisiologia, enfim, outras IAs, digamos assim, da área básica, outras logias, né? Sim. Da área básica. Que E é muito importante, né? muito, mas é fantástico quando a pessoa realmente consegue desenvolver na área de saúde um olhar tão apurado para determinados pontos que às vezes as pessoas não percebem a correlação
daquele sinal, daquele sintoma que está sendo Exatamente. manifestado Não adiante, é né? aquela história, né? Não ver o paciente como um Pois todo, como é, a parte biológica, micrológica do isso. paciente tem que Enxerga ver, né? por partes, né? É. Exatamente. Então, Uma vez eu eu li um gosto de ver o negócio, paciente como um todo, né? eu li um livro, poxa, não me lembro o autor, mas eu lembro bem da ideia. Não existe o todo sem uma parte, e na parte também tem o todo. No dia que eu realmente Exatamente. compreendi isso na minha vida, eu disse, uau, eu sempre fui essa pessoa, mas eu não tinha lido ainda em relação a isso, porque eu acho realmente esse vínculo, esse trilhar de caminho que Com o senhor fez certeza. muito importante. Isso é maravilhoso. Pois é, E os parabéns. pacientes gostam, né? Gosta, É o que viu? eu costumo dizer. Aí, às vezes, tá o povo me ligando, me falando, doutor, meu filho está aqui com a virose. Eu falo, "Ó, calma, não sou pediatra. Acho que vale a Ah, pena levar para o pro pediatra, pediatra né? avaliar, É. mas acaba que vai. Aí outro me Tem liga, pacientes que começam a achar que a gente sabe tudo, 100%, exatamente, né? doutor, estou com diarreia porque eu comi alguma coisa, estou passando mal. Eu falo, olha, Peraí. não é muito a minha área e Mas vamos lá. Você vamos por aí, na aí. hora dessa conversa, se apresentando e tal, para a gente conhecer mais a parte do doutor Marísio mesmo dentro da área de atuação, você fala que você começa a trilhar um caminho já dentro de obesidade, né? Exatamente, Correlacionando a área ortopédica, exatamente. dentro de artrose, e tem campo grande que traz essas áreas de atuação dentro da medicina regenerativa, enfim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Lembrando que todo mundo nos assiste, o programa é de saúde, ciência e tecnologia, mas ele não é direcionado única e exclusivamente para profissionais de saúde. Tem pessoas que não são da saúde e Sim. usufruem também do seu conhecimento, Claro, claro, e né? isso é extremamente importante, né? Então, assim, o que é que acontece? A ortopedia moderna, né, a integrativa, a gente começa a entender que o paciente, ele é um ser completo. Então, a dor no joelho, ele não é só um raio-x, não é só uma ressonância, ele não é só o desgaste daquela articulação. Tem muitas coisas que estão ali por trás. Então, assim, por exemplo, já ouviu falar naquela doença que chama a gota, né? Que é o ácido úrico Sim. elevado. Então, ele deposita nas articulações. Então, e de onde é que vem aquilo? Aquilo vem do alimento. Né? Então, o paciente que ele é obeso, ele é meta-inflamado, né? O que a gente chama de meta-inflamação. Então, ele tem ali, às vezes, está ali uma diabetes já associada, uma dislipidemia, que é o colesterol elevado, uma pressão elevada. Então, ele está metabolicamente inflamado. Então, ele está com todo o corpo inflamado. E isso faz com que a articulação que ele tenha um dano, talvez um trauma, às vezes na infância, né, começou a ter uma lesão ali no joelho, na cartilagem, e isso vai se desenvolvendo ao longo dos anos. Então, a obesidade, que é o sobrepeso, a carga axial naquela articulação, vai sempre sobrecarregar. Então, hoje a gente fala que entendemos, né, que tem muitos artigos falando sobre isso, que a obesidade, o sobrepeso aumenta a sobrecarga e ela vai ter um desgaste maior naquela articulação. Por carga mesmo, né? Que é colocada em cima da. Exatamente. Então, e muitas das vezes, esse paciente que ele está com obesidade, o que é que as pessoas falam? Olha, tem que fazer dieta e atividade física. Aí a pessoa associa o quê? Vou fazer corrida, Meu né? Deus, E mas aí tem que começa cuidar antes, né? então tem que fazer um preparo daquele Isso. corpo, uma organização para poder conseguir fazer uma atividade Como física que. adequada porque o que que acontece? Tem que fazer atividade física, Claro. mas não é de qualquer jeito. Como que o senhor, então, bem por essa linha e aproveitando já a nossa conversa aqui, como que o senhor, recebendo hoje um paciente com essa característica, é um paciente obeso e com uma sobrecarga articular, artrose já se desenvolvendo, enfim, como que você lida com esse paciente, prepara esse paciente para que ele adquira bons hábitos, melhor qualidade de vida, ele consiga realmente fazer as atividades que são necessárias? Perfeito, é assim, o beabá do consultório. Ótimo. Todos os dias Tá eu bom. recebo esse tipo de paciente. Então, assim, eu saio do consultório muito feliz quando eu consigo ajudar os pacientes. Então, assim, a primeira coisa é entender que precisa mudar o hábito de vida. Precisa melhorar o sono. Porque existe o que eu desenho, eu pego uma folha e eu desenho para o paciente o círculo vicioso doentio. O que que é isso? Hum, O paciente está com dor,
Então, essa dor, ele vai acostumando, né? Vai trabalhando e vai falando, uma dorzinha crônica aqui, vai tomando ali um remedinho, Vai outro aqui, deixando. e vai se adaptando, né? Principalmente a galera da década de 70, 80, que são os raízes, né? Então, essa Nem galera, me fale, viu? né? Então, se tá com a dorzinha e nada, isso aqui vai se adaptando àquele estilo de vida. Mas só que a articulação, ela vai desgastando. Então, chega um momento que tá uma dor constante o tempo todo, com limitação de movimento. E aí, o nosso corpo, ele cria uma autodefesa. Vamos falar, por exemplo, uma dor no ombro ou no punho. O que que o paciente, quando começa a ter dor, pega o braço e recolhe o braço. Aham. Não é assim? E aí o que que acontece? Quanto menos movimento, mais atrofia muscular. Então, por exemplo, vai ter uma atrofia muscular no ombro. E daqui a pouco aquela dor que era só no punho, pode ser por qualquer motivo, pode ter sido um trauma pregresso, pode ser uma LER, pode ser uma síndrome do túnel do carpo, várias afecções, mas o importante é que ele baixa a mão para cá. Então começa a ter uma atrofia da musculatura, perder músculo, e aí muitas das vezes diminui o humor, diminui a qualidade de sono, e o que que acontece com tudo isso? Tudo isso vai piorando, porque o corpo não se recupera. E aí, quando está com esse ato de ansiedade, qual é a melhor coisa que tira a ansiedade rápido e fácil? Tem várias, viu? Tem gente que vai direto pro açúcar, né? Comidinha gostosa, né? Pois Só que a comidinha é. gostosa, ela Ou geralmente fritura, aquela friturinha ela é gostosa, aquela hipercalórica. coxinha, aquela... Pois é, só que isso aumenta a inflamação. Isso. Vai melhorar de fato aquela ansiedade? Vai, mas só que vai piorar a dor. Então Pois. é como eu falo assim, é como se fosse uma droga que fica criando aquela inflamação o tempo todo. Fora E aí aqueles a picos pessoa, insulínicos violentos que acontecem exatamente. também, né? E aí tá com dor, menos movimento, mais atrofia, mais ansiedade, menos sono, comidinha, e aí fica aquele círculo Que vicioso. Então eu pego isso, boto num papel e eu converso com o paciente. Vamos quebrar. Muitas das vezes o paciente chega para mim num estado muito difícil, uma dor em toda parte do corpo, sim. que essa é uma dor que você toca que dói, toca que dói. Vai ter um lugar que dói mais? Tem. Mas quando você começa a examinar o paciente, que eu gosto de examinar o paciente, que você vai tocando, você vai entendendo e percebendo que o paciente sente dor no corpo inteiro. Então eu faço um desenho, eu mostro ao paciente, a primeira coisa que eu falo é, vamos mudar o hábito alimentar. E ali o paciente sai do consultório com uma dietinha do que ele não deve comer. E eu oriento, procure um nutricionista para poder lhe orientar Ótimo. como comer. Mas a dieta, eu titulei como uma dieta anti-inflamatória para ele sair dali que eu tiro tudo aquilo que inflama, tudo que piora a articulação dele, tudo que vai engordar ele. E aí o paciente, com uma semana, ele volta para mim. E muitas das vezes o paciente volta com a melhora de 30%, 40%. É muito significativo. É muito É significativo. muito O que isso significativo. quer dizer? Que um paciente que tem uma dor 8 de 10, ele chega para mim às vezes com 5 de 10, sem medicação. E ainda sem precisar de nenhum procedimento de fato, né? Exatamente. E aí o paciente, ele passa dessa fase. Sabe o que eu ia te perguntar? Desculpa, na hora que você estava falando, quando fala 5 de 10, para que a pessoa compreenda o que é esse 5 de 10, 7 de 10 e tal, que é a Ah. escala de dor, né? É uma Mas- escala de dor que a gente utiliza, ela tem até um nome, é a escala de Evans, ela tem uma numeração que é entre 0 e 10, em alguns consultórios tem, inclusive tem uns rostinhos também, que tá feliz, está verdinho, tem amarelinho, vermelhinho, né? Então, mas eu pergunto, entre 0 e 10, 0 é uma dor, nenhuma dor, e 10 é uma dor que precisa ir para o hospital, não consegue se movimentar. Eu tento explicar dessa forma. E às vezes eu pego a escala, eu entrego e falo, você marca aqui onde é a sua dor, assim, quando você está em repouso, onde é a dor, e quando você movimenta, Onde é que dói, onde né? é que dói. Ótimo. Perguntando para ficar tudo bem explicadinho Tem que aqui, ter tudo muito em claro. relação às pessoas que estão nos assistindo, Com né? certeza. Uma coisa aqui. Então, o paciente foi até o senhor deu essa primeira explicação. E quando que começa a perceber que realmente tem a necessidade de intervenção? Então, quais são os sinais, sintomas, o que é que o paciente traz? Epa, aqui eu vou precisar intervir. Perfeito. É muito legal. Às vezes o paciente chega no consultório e ele já está com o hábito de chegar aqui e o médico já pedir raio-x, ressonância, né? Pedir um monte de coisa. E às vezes eu
O primeiro ato é bater um papo com o paciente, explicar ao paciente, porque imagina, o paciente chega com dor no corpo inteiro. Eu vou pedir raio-x para esse paciente do corpo inteiro? Vou pedir a ressonância do corpo inteiro? Não, calma aí. Primeiro vamos avaliar. Então eu dou uma organizada na vida desse paciente, que é o que eu chamo de preparo do solo. Imagina, quando a gente vai mudar uma planta de lugar, a gente pega aqui e bota ali? Não. A gente prepara o solo dessa planta, não é? Então a mesma coisa, eu preparo o solo desse paciente, eu organizo o paciente. E aí ele volta para mim entre 1 semana e 2, e aí eu vou olhar, às vezes esse paciente já melhorou, como eu falei, às vezes 30, 40%. E aí a dor, que era uma dor no corpo inteiro, está uma dor só em um local. Às vezes onde era que mais doía, um exemplo, o joelho, já não é tanto o joelho, já é a coluna. Parece que quando vai melhorando de um canto, a pessoa começa a ter a percepção de outros lugares, né? Exatamente. E aí, às vezes, eu solicito um laboratório para mim poder ver o metabolismo ósseo desse paciente. Eu vejo a parte hormonal, vejo o açúcar, eu vejo o colesterol, eu olho tudo isso, eu vejo o ácido úrico, eu vejo as vitaminas desses pacientes, eu olho tudo. Bom trabalhar de uma maneira assim especializada, né? Porque tem um foco de atenção direcionada para paciente com obesidade. E realmente o senhor mapeia todas as necessidades apresentadas antes de instituir um protocolo de fato de tratamento. E muitas das vezes, Milene, o paciente chega, está com aquela dor no joelho, a perna é toda inchada e está lá todo inchado. E aí você melhora isso, quando o paciente volta, ele já não tem mais edema. Porque você tirou o alimento com sal daquele paciente. Estava alimentando o problema, né? Líquida. Porque muitas das pessoas não entendem que aquela retenção de líquido dói. Porque imagina, tudo um compartimento, tá os nervos passando nas pernas. Então, quando tem aquele edema, aquela retenção de líquido, também está apertando. Comprime, né? Exatamente. Então, aquilo dá dor. Então, existem alguns artigos que falam que pacientes com edemas grau 3 a 4 em membros inferiores, com dor neuropática, você fazer a prescrição de um diurético por um período curto para poder desinchar, que melhora o quadro de dor. Então isso quer dizer o quê? Que descomprime. Perfeito, né? Então quando você muda o hábito alimentar, aí orienta, vai ficar deitadinho, botar a perna para cima, vamos fazer um trabalho aqui mais simples. Às vezes o remédio é importante? É importante. O procedimento é importante? É importante. Mas tem uma coisa que é mais importante ainda, é saber quando não indicar. Isso eu acho que isso aí é um pulo do gato tão importante. E os médicos do futuro, né? Eu dou aula de medicina também. Eles precisam compreender, eu acho que a nova geração já entende isso também, que às vezes o importante é fazer exatamente isso. É olhar o paciente como um todo. Né? O paciente é uma unidade, é um ser como um todo. E outra coisa, e aí às vezes, atendo hoje, a maioria do meu paciente é um público já idoso, né? Já de 60 mais, que apesar de que eu tenho uns pacientes de 65, 70, que tem um físico, uma aparência de 50. Hoje tem isso também, né? Tem sim. Tem então, gente que a gente não descobre mais a idade real, né? Não. Aí eu costumo dizer, existe a idade cronológica e a biológica. Né? E hoje as pessoas estão buscando a melhoria da idade biológica, né? Que é o que você ainda consegue segurar. A cronológica não. Mas quando eu costumo pedir para que venham os familiares acompanhando, né? Porque hoje a vida é tão corrida que muitos familiares não acompanham seus filhos, não acompanha as avós, precisa acompanhar a vovó, precisa acompanhar a mamãe, que já está ali com 60, 70 anos, na consulta médica. Você não fale 60, você não se acaba com a galera dos 60. Mas assim, precisa ser acompanhada, porque às vezes não entende tudo que a gente fala. É muita informação. Porque imagina, o paciente vem para o consultório para falar de joelho, e eu começo a falar de açúcar. Pois é. Você está entendendo? Então, assim, é uma enxurrada de informação que recebe e às vezes não assimila tudo. Né? Entendeu? Por exemplo, outro dia veio uma paciente para mim e eu estou examinando, olhando os exames, e eu falo, faz reposição hormonal? Aí ela falou assim, peraí, eu vi no ortopedista, tá me falando de hormônio. Aí eu falo, porque para mim é importante. É importante, pois é. É importante. É incrível como evoluiu a medicina, né?
Indo por essa linha assim de evolução, quando a gente pensa nas inovações, o que é que tem de recurso hoje na área médica, medicina regenerativa, enfim, que o senhor pode utilizar nesses pacientes com esse quadro específico de obesidade, dor articular e assim por diante? O que é que você pode fazer Tem uso? muitas Né? Medicina coisas minimamente invasiva, né? invasiva, né? Então, assim, o que que acontece? A medicina intervencionista, a dor intervencionista, a medicina regenerativa, a ortopedia regenerativa, ela tem muitos recursos. Tem desde o que muitas pessoas conhecem, que é o ácido hialurônico, não deixa de ser uma terapia regenerativa, é uma terapia regenerativa, até procedimentos mais invasivos, como o PRP, o BMA, o BMEC, a gordura que utiliza, né, o que são os nanofats, os microfats, que estão em altas, mas ainda estão em pesquisa, em critérios de estudo, e estão tendo excelentes resultados. As pesquisas já têm pesquisas robustas com mais de 1.000 pacientes, muitos artigos, uma enxurrada de artigos, todos os dias eu recebo para poder estar me atualizando. Então, assim, são muitos, mas cada caso é um caso. Não existe uma receita de bolo para o paciente. A mesma coisa, todo paciente que tem um sobrepeso precisa usar a mesma medicação? Não, não é a mesma medicação. Muitas das vezes o paciente chega para mim ou no estágio de pré-diabetes, com um grau de dislipidemia, que é o colesterol já elevado, mas não está exagerado, e onde eu oriento a mudança do hábito de vida, e ali você começa a ver que o açúcar começa a diminuir, o colesterol começa a diminuir. E tem essa correlação direta, né? Hoje, Tem. E aí, direta. quando você, o que eu falo, né? Então, como eu falei antes um pouquinho, o paciente que tem uma meta-inflamação, quando muda o hábito de vida, que diminui, começa a perder peso, começa a desinflamar o intestino, as articulações melhoram. A Volta. coluna, porque o intestino está logo na frente de quem? Pois é, da bonita, Da né? Da coluna. coluna. Exato. Então, existem uns artigos mostrando que a inflamação intestinal, ela causa problemas e afeta diretamente a coluna. É. Você tem um caso assim que é um caso, eu brinco que a gente tem sempre como profissional da área de saúde um caso modelo O case de daquela sucesso, eu tenho vários. aquela questão assim que foi muito desafiadora e o resultado no final é algo que nos traz uma recompensa como profissional maravilhosa. Eu tenho vários casos. Pode escolher um desses aí, relata pra gente, por favor. Eu vou relatar dois, tá? Ótimo. Uma foi uma paciente que veio para mim do interior. Os dois são do interior. As duas são muito parecidas, os avatares, tá? Os pacientes são muito parecidos, as duas são professoras, só que são interiores diferentes. Mas uma chegou para mim mais jovem, seus 57 anos, 56 anos, e ela tinha uma dor de coluna que irradiava para a perna, uma lombocetalgia, e ela já tinha passado por especialista em coluna, especialista em quadril, vários já tinham passado por 5 especialistas, e ninguém tinha melhorado a qualidade de vida dessa moça. Até que uma colega da área falou, olha, eu acho que você precisa procurar esse colega, porque ele vai lhe avaliar como um todo, e não só como coluna, ou como quadril, ou como uma perna. Você vai ser avaliada como um todo. Então, a paciente veio para mim. Quando eu examinei ela, eu identifiquei que, apesar dela ser jovem, ela estava com muito estresse, porque ela era professora. O cortisol minha colega. elevadíssimo, cortisol estouradíssimo. Ela era sedentária, ela estava já no princípio de uma sarcopenia, que é uma diminuição de músculo, principalmente da região glútea. Então, ela tinha uma dor muito intensa espinopélvica, certo? Uma coisa vai levando a outra, Uma né? coisa foi levando a outra. E assim, essa paciente, ela chorou no consultório, porque ela virou para mim falando, meu casamento está acabando, porque eu não tenho mais interesse no meu marido, porque eu tenho dor. Isso choca, né? Isso choca, eu falei. Impacta Então, aqui. eu parei assim na frente dela, eu falei, e agora? Essa mulher está depositando tudo em mim. Eu preciso fazer algo por ela. Né? Então, eu sentei, olhei, já veio com uma catatal de exames, eu olhei bastante, aí solicitei algum complemento. E aí a gente fez um bloqueio
na coluna, quadril, fizemos um bloqueio nela, um bloqueio analgésico, teste, que a gente chama, e aí eu orientei dieta. Essa paciente retornou para mim com uma semana e ela estava melhor com 80%. Uau! Significativo demais. Aí eu estimulei ela, fizemos um biológico nela para poder estimular, fizemos reposição hormonal nessa paciente, porque o laboratório ela tinha um déficit hormonal, modulei sono, modulei dieta e ela foi. Com 30 dias ela voltou para mim. Feliz da vida, estava reatando o casamento, estava iniciando as atividades físicas, estava com mais ou menos 90% de melhora, estava feliz, voltando a trabalhar e assumindo as rédeas da vida dela. É como se voltasse com uma motivação assim incrível, né? Você, peraí, eu tenho que reaprender a viver por um outro circuito, né? Exatamente. E aí a gente fez uma terapia de onda de choque naquela região da musculatura, que tem uma ação angiogênica fantástica, diminui as citoquinas inflamatórias, e essa paciente melhorou muito, muito mesmo. E já faz 3 anos, e ela vem a cada ano fazer uma revisão, mas ela está outro ser humano. Me explica o nome dessa terapia que você acabou de falar. A terapia de onda de choque Sim. é uma terapia que está vindo nova para a ortopedia, mas é uma terapia que já existe há muito tempo. Quem usava ela muito, quem usa muito, é a urologia, que faz a tripsia dos cálculos renais, que faz a quebra dos cálculos renais, é o mesmo aparelho. Idêntico ao mesmo aparelho? Só que muda os ajustes, a frequência, né? os ajustes, exatamente. Olha, Então que hoje a interessante. terapia de onda de choque está fantástico para usando a gente chama, né, são as terapias físicas, né, que melhora a O senhor qualidade. utiliza isso na sua clínica? Nós temos esse aparelho na Maravilha! Bom saber. É. E o segundo caso que você disse que é massa também, O segundo extraordinário. caso já é um caso que tem mais ou menos 1 ano e um pouquinho. Era uma paciente que estava com o primeiro caso, a paciente não era obesa, tá? Era uma paciente magra, mas o segundo caso é uma paciente obesa que estava com 120 quilos e ela estava internada com a lombocetalgia. E aí ela estava com indicação para poder fazer uma cirurgia de urgência na coluna, e aí o filho entra em contato comigo e fala: doutor Marísio, minha mãe não quer operar, tá com medo. Aí eu falei: olha, então se ela tá com medo, alguma coisa tá dizendo ela para não operar. Eu sou bem dessa pegada aí também, viu? Olha os sinais. Na cabeça. Não quer. Então, assim, quando o paciente não quer, não devemos insistir, né? Então, assim, não opera, fala com ela para fazer a modulação da dor, melhorar o que ela conseguir e ela vem para mim. A paciente estava internada, saiu, foi para o consultório. Sentou no consultório, sentei com ela e falei: olha, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar a sobrecarga de sua coluna. Iniciamos um Mounjaro para essa paciente, a medicação, uma das canetinhas, para poder melhorar o quadro de obesidade dela. Em 30 dias ela perdeu 14 quilos, ou seja, um bujão que a gente tirou das costas dela. Deu um alívio incrível, né? Ela melhorou 70%. Você vê como é direta a correlação, para que isso fique fácil para todo mundo entender, entre realmente o sobrepeso, a obesidade e as dores de cunho ortopédica, né, relatados. Ela diminui 33 marcadores inflamatórios do nosso sistema. 33 marcadores. Quais são os mais importantes, assim, que você gostaria de destacar? As interleucinas, os macrófagos, eles diminuem bastante os marcadores inflamatórios. E aí as articulações agradecem. As articulações, mas não é só a parte articular. Sim. Os processos inflamatórios cardiogênicos. Que é muito importante também, né? Pois é. Tudo melhor. Que fantástico, né? Exatamente. É fantástico. Eu gosto muito da medicação. E você acaba trabalhando, então, com um grupo também de outros profissionais para dar um suporte, fisioterapeuta, nutricionista. Sim. Como é que você trabalha com uma equipe dessa ordem multidisciplinar? Eu acredito muito no tratamento multimodal.
multidisciplinar. É lindo isso hoje, né? Claro. Eu fico assim, Então, antigamente a gente ficava, não, eu vou tratar o paciente, eu não sei o quê, pererém, não. exatamente, não, Hoje isso em não dia acontece. o ganho é quando a gente divide nas áreas de Exatamente. atuação de cada um, porque Porque todos são importantes, todo né? mundo entende um pouquinho de todo Sim, mundo, mas cada qual é seu profissional, sim. cada um é doutor na sua área, né? Então, por exemplo, eu falo para os meus pacientes, sabe fazer atividade física? Não sabe. Então, vai iniciar atividade física, que eu preciso que inicie atividade física, porém com um profissional. Vai procurar agendar uma avaliação com um personal trainer e daí começar a fazer a sua atividade física. Eu sempre recomendo. A mesma coisa é, ó, tô lhe dizendo aqui, dando uma dietinha do que não Pra... comer, Ah, mas vai procurar um nutricionista para lhe orientar como organizar o que tem que comer. As porções, a quantidade, tudo direitinho. Porque eu tenho dois pensamentos. Um é o ajuste ponderal, que é o ajuste de peso, mas também a parte inflamatória do paciente. te perguntar uma coisa que agora vai ser bem direcionada para a parte de procedimental mesmo, da Certo. medicina. Um paciente chega, sobrepeso, passa por tudo isso, mas já tem um problema degenerativo importante naquela articulação. O que é que se pode fazer como recurso terapêutico, Sim, minimamente invasivo, regenerativo, enfim, sim. para minimizar aquela condição apresentada ou favorecer mesmo a retomada total, né, em Pronto. relação à Eu vou um qualidade de pouquinho vida? mais à frente, menina. Eu vou falar assim dos pacientes que não podem fazer cirurgia. Ah, ótimo. Digamos assim, um paciente que tem uma artrose grau 4 em joelho, uma artrose avançada, mas tem um problema cardíaco. E Perfeito. tem uma contraindicação porque é uma cirurgia para botar prótese nesse joelho, é uma cirurgia de grande porte, então o custo-benefício não valeria a pena. Mas a gente não pode deixar esse paciente ficar sofrendo o resto da vida. Não é, se não pode operar, então vá viver assim. Não, não pode. Então a gente tem que amenizar. Então existem algumas alternativas que a gente pode fazer uma radiofrequência, tanto ablativa quanto pulsada, para modular a dor do nervo, que eu costumo dizer para o paciente, a gente vai desligar a dor da articulação. O problema vai existir. Tirar da tomada, né? O problema existe. O seu joelho está desgastado, mas a sua dor a gente vai desligar. Vai sumir 100% da dor? E eu nem quero que suma. Porque se tirar 100% da dor, aquele paciente mais idoso que gosta de ir para a roça, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo que ele deveria ter cuidado, né? Para não. Então o desgaste vai aumentar. Concorda? Pois Então, assim, eu desligo a dor, mas eu deixo um pouquinho para ele lembrar que o joelho tem um probleminha. Mas eu dou qualidade de vida. Então, diminui a dor, diminui o sono, melhora tudo. E aí vem os procedimentos. O que a gente pode fazer? Existe a radiofrequência, que é uma agulhinha que a gente coloca nos nervos e faz uma ablação. É como se fosse uma modulação direta do nervo. Depois existem as terapias regenerativas, existem. Mas a gente tem que entender o que quer dizer regenerativo. O regenerativo não é pegar aquele joelho cheio de artrose com 70 anos e vai deixar com 20 anos. Isso não O vai. tempo já A passou. idade biológica daquela articulação não vai reduzir. Não vai sumir aquela artrose. Me entende? Vai melhorar um pouquinho a mobilidade, vai melhorar um pouquinho a condição daquela articulação, vai modular o líquido intraarticular, vai melhorar a condição muscular daquela articulação? Vai. Mas tem que entender que o regenerativo aqui a gente quer dizer sobre cicatrização. Eu vou cicatrizar as lesões que tem no joelho. E eu costumo dizer para o paciente, imagina que você tem um corte grande na mão e que esse corte não cicatriza há mais de 2 anos. Você vai vir para mim, eu vou botar um remedinho e eu vou cicatrizar. Fica igual a pele? Não, mas Ele- resolve, né? Não, doutor, vai ficar mais fino. Se der uma porradinha aqui, vai abrir? Vai. Então pronto, é a mesma coisa. Então a terapia regenerativa vai por aí. É fantástico, né? É. A gente conversa assim, o tempo passa que a gente nem É percebe, verdade. né? Mas E vamos eu lá. gosto de falar, né? Não, mas é ótimo, tudo bem explicadinho. Mas a intenção é essa mesmo, a gente fornecer informações de qualidade, até porque o público do Inova é um público muito qualificado. Acredita que a gente já tem mais de 200.000 visualizações dos nossos maravilha. vídeos Isso é nesse fantástico. tempo de mas eu nem esperava Isso dá isso tão energia, rápido. não dá? Ave Maria, eu E quando eu o fico paciente dá o feliz, feedback, né? Fala, poxa, olha, feliz. isso aqui
deu certo, né? Deu É certo. muito bom, É é bom. muito, isso dá muita alegria. E você está de parabéns. Vou te perguntar assim, para a gente fazer o nosso desfecho, né, para finalizar. Que tipo de recado você daria para um paciente com obesidade e dor crônica em relação a essas possibilidades de tratamento, a essa opção de medicina integrativa, regenerativa, enfim? O que é que você gostaria de deixar de mensagem para esse perfil de pacientes? Bom, eu sempre gosto de dizer para o paciente o seguinte: procure um profissional especialista e que você confie. Primeira coisa. Segundo, entenda que você precisa mudar a sua qualidade de vida como um todo, porque todo mundo tem o seu papel. O médico tem o papel dele, tem o papel. O paciente tem o papel dele, tem o papel. O familiar tem o papel dele? Tem. Porque imagina, um paciente que tem uma obesidade, que precisa perder peso, não pode comer doce, e chega os netos com a torta. Não tem nem como resistir, viu? Não Mas existe. todo mundo tem que ajudar, né? Em todo, o familiar precisa ajudar, tem que fazer parte, né? Então, tem que entender que, eu não gosto de atividade física. Entenda que a atividade física é quem vai lhe tirar da cadeia. A atividade física é quem vai lhe tirar de cima do sofá. Então, tem que fazer, gostando ou não gostando. Não precisa virar ratos de academia, mas precisa começar a fazer. Doutor, tem que ser só academia? Não. É o que gostar. Eu gosto de pedalar. Perfeito, começa pedalando. Eu gosto de hidroginástica. Maravilha, hidroginástica. E a hidro tem uma coisa boa, que ela tira já a carga da articulação. Tira a carga também, da né? articulação, a pressão hidrostática melhora o Eu retorno adoro venoso. hidroginástica. É espetacular. Então, assim, o recado é: procure um profissional, entenda que você precisa mudar a sua qualidade de vida e vamos fazer procedimentos? Talvez, mas não é uma receita de bolo. Cada um é de uma forma diferente, porque cada um tem uma necessidade diferente. Pois é, fantástico. Doutor Malísio, muito, muito bom, muito legal. Foi a nossa conversa Que aqui. bom. E muito obrigada por Fiquei ter muito aceitado o feliz. convite, viu? Foi Fiquei muito ótimo. feliz porque vim O trazer nosso informação para o bate-papo. paciente. Isso é maravilhoso. Isso me deixa feliz. Vou sair daqui muito feliz Ótimo. por ter trazido tantas informações. Eu acho que o bate-papo foi muito legal. Que bom. Aí hoje você vai ganhar um presente aqui do grande patrocinador do programa. É É uma legal. linha linda, maravilhosa. Eu falo dela como se ela realmente fosse minha. Eu sinto como se fosse minha. Que maravilha. Amo o que é bom, mas ó, eu sou alucinada pelo que é bom. Aqui tem os produtos da Anil Dental Care. É uma linha oral care com mais de 30 patentes internacionais. Perfeito. Então, aqui tem um creme dental, o senhor vai ver, é chamada a linha, faz parte da linha cosmética, esse vai ser o nosso presente para o senhor. E aqui um enxaguante bucal também. Deixa eu lhe Tá. fazer uma pergunta. Esse creme dental pode ser utilizado tanto por adulto, quanto Sim, por sim, sim, sim. adolescentes, quanto por Tudo criança, tranquilinho por mesmo. idoso, Não aquele pessoal pode, que tem dor. deixa eu te contar uma coisa importante. Para idoso, que geralmente costuma ter. O presente é seu e eu vou abrindo, né? Tá, fique tranquila. Mas o seu presente. Certo. Agora, quando o paciente tem, por exemplo, uma condição de mucosa mais sensível, Sim. a pele do idoso a gente já percebe, É mais né, frágil. muito mais frágil. E muitos deles, às vezes, uma gama violenta de medicações também acabam por interferir na quantidade de fluxo salivar. Então, tem uma mucosa pouco hidratada. Vou chamar isso, tecnicamente, xerostomia, mas não é nem o termo que eu quero, né? Então, quando o paciente tem uma mucosa mais sensível, aftas recorrentes, Que às sangra vezes, quando escova os pois dentes. você estava me perguntando inicialmente também sobre aparelho e tal, antes da gente começar a gravar, Sim. né? Então, às vezes, o paciente ele também machuca A quando está gengiva. com aqueles aparelhos ainda metálicos, né? Sim. Na superfície do dente, machuca quando está, principalmente na fase inicial. E essa já é uma outra linha, a Soft Tissue, direcionada para esse perfil de pacientes. Perfeito. Então, a Nil, ela é assim, falo com muita paixão mesmo desses produtos. Perfeito. A fábrica é no Brasil, mas assim, o nível da Nil Dental Care é tão elevado que ela atua não só no Brasil, mas também no mercado americano e já no mercado europeu também. Que legal. Esse aqui é um enxaguante Esse é um bucal. enxaguante bucal. Perfeito. Posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Ele tem aquele sabor etílico, Pois como se é. fosse álcool, que toma e queima a boca.
Porque meus meninos gostam de usar, mas reclamam o tempo todo Ai, porque que vai fazer maravilha. enxágue e fica queimando A a boca Nil deles. Dental, ela é tão diferenciada, ela é tão fora do padrão, que olha que, peraí, ó, ó que show de bola. Ela tem baixa abrasividade, ela não tem essa quantidade de álcool que causa em muitas pessoas essa ardência bucal, Sim. né? Então, ela preserva em nível máximo o cuidado com todos os tecidos bucais. Ela é completamente acima do padrão. Quer ver outra Que coisa que ela maravilha. tem, que eu acho um diferencial maravilhoso? São produtos não testados em animais, eco-friendly, e ainda produtos também veganos. Então, tudo que a gente ótimo. olha aqui, a gente pode ainda cuidar da gente da melhor forma possível, com a melhor combinação entre os produtos ativos e cuidar também do ambiente e tudo mais, né? É como a gente falou da visão global do paciente, Sim. aqui também é uma visão global, é um produto que traz sustentabilidade, mas associada a uma ciência tão evoluída, tão fantástica, que tudo que é proporcionado ao paciente está no nível máximo de qualidade mesmo, que a ciência e Perfeito. tecnologia pode oferecer em relação aos cuidados bucais. Perfeito. Posso fazer só mais uma pergunta? Ai, meu Deus do céu, bora! A gente vai mudar esse lugar aqui agora, viu? O que acontece? Um dos meus tratamentos para o intestino do paciente, eu gosto de utilizar muito vinagre de maçã orgânico. E o vinagre por si só, quando eu não gosto de prescrever, porque eu para não usar em água, porque o sabor fica ruim, né? Então eu peço para usar direto na colher e daí usar. Só que o vinagre a gente sabe que ele é abrasivo para dentina, né? Então eu peço para que depois lave a boca e use um enxaguante bucal. Pronto. E os idosos, eles reclamam também que fica queimando depois. Então, ele é um produto ideal para esse Muito. tipo de E caso? você ainda pode também, já que nesse caso específico, fazer a associação com outros produtos também, que é a Soft, para dar, já você comentou aí sobre idoso e tal, então ele dá muito mais qualidade, já que é uma indicação mais específica, se for para a linha Soft, mas Para a proteger linha a Cosmetic, dentina isso, do a idoso, Cosmetic né? do mesmo jeito, Perfeito. tá certo? Tá. Ah, que ótimo! Eu vou te dar tem um monte de amostras, que aí você já vai ajudando seu paciente perfeito. também. É Mas porque, assim, de verdade, eu prescrevo cúrcuma, eu olha, prescrevo aqui tem tea vinagre tree de na maçã, composição dos eu nossos prescrevo produtos. muitos fitoterápicos. Tá vendo? Tá vendo Pois aí? é. Poxa, que ótimo. Tá O vendo? médico Tá vendo? Já completo mesmo, bagunçando. né? Então, nossa conversa muito produtiva. Tomara que tenha lhe ajudado também. Claro, não tenha dúvida disso, viu? Um abraço grande. Amiga, Até uma honra, a viu? próxima Vamos oportunidade. sim. Tá joia? Minha gente, olha que conversa rica nós tivemos hoje aqui. O quanto que podemos aprender em relação à obesidade, dor crônica, de natureza ortopédica, mas falamos de outras dores também, Sim. né? E a possibilidade gigantesca agora que a medicina pode oferecer para melhorar a qualidade de vida da gente, das pessoas, enfim, que padecem dessas situações. Muito obrigada mais uma vez, doutor Muito Marísio obrigado. Macedo. E se precisar de uma avaliação, me encontra na Pro Alívio Prêmio, Aí. ali no Centro Médico Bahia. Um abraço grande, gente. Até o próximo programa. E agradeço por essa audiência super qualificada que eu tenho. Aproveita aí neste momento, segue o canal, curta, comenta, compartilha, ajuda a disseminar informações de boa qualidade. Até a próxima.